Boa noite. Momento despertar. Hoje, o dia, para mim, pelo menos mais friozinho do ano. Estamos aqui em Ribeirão Preto, na chácara. Então, bem mais frio do que na cidade. Sejam muito bem-vindos a esse nosso momento. A noite do dia 10 de julho, 20 horas. E vou fazer alguns lembretes aqui para vocês, embora as pessoas estão começando a entrar, mas como eu já disse aqui, né, a maioria dos nossos ouvintes, das pessoas que assistem às nossas lives, assistem depois, né, que elas ficam gravadas no YouTube e na nossa página do Facebook, Cristais de Oz, tá? Então, seja muito bem-vinda, minha querida Natália Castanha, de Jundiaí, Sônia Pedrosa, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E vamos conversar hoje um pouco sobre alimentação, tá? Embora seja um tema bastante delicado, eu falo que mexer com a boca, né? Mexer com o alimento, orientar a alimentação, dieta, essas histórias todas, mexe com a criança interior. Então você perde o paciente, perde o amigo, né? Se deixar, né? Então o ideal é não entrar assim com muitas privações. Então a gente vai falar de uma maneira bastante light, bem tranquila. Boa noite, Suzana, minha querida de Ribeirão Preto. A minha querida do coração, Neidinha. Neidinha entrou aqui pelo Instagram. A gente está no Facebook e no Instagram, tá? Ao mesmo tempo. E é isso aí. Vamos falar um pouquinho, só que antes eu vou dar alguns recadinhos. Vou lembrar vocês, né, que a gente está aí com um novo formato de site, muito mais moderno, muito mais fácil de você lidar, de você acessar, de você ler, né? Eu fiz aí uma atualização de todos os textos, tá? Atualização até no sentido de ficar mais fácil a leitura, textos muito mais práticos, objetivos, tá? E aí você quer alongar o seu estudo, né? Você quer aprofundar os seus conhecimentos nesse universo Cristais de Oz, que inclui bastante física quântica, conhecimentos de metafísica, psicologia. Então, se você quer aprofundar esses conhecimentos, você pode adquirir meu livro, tá? Eu tenho duas versões, a versão do Brasil e a versão que foi editada em Portugal, na editora no nosso site. Boa noite, Luiz Alberto. E aí, vamos entrando e vamos conversando. Eu vou dando alguns lembretes enquanto o pessoal se achega, né? Então, vamos lá. Outra coisa, além do nosso novo site, né? Novo formato, para vocês terem muito mais facilitação em lidar, em ler tudo, eu vou lembrar que no próximo sábado, na cidade de São Paulo, nós vamos ter um encontro, um novo encontro, um grupo de estudos, o segundo grupo de estudos, onde eu vou passar vários protocolos de essências, cristais de Oz, de sprays aromáticos, né, da aromaterapia, somente para quem fez pelo menos o curso nível 1, tá? Da jornada de cursos Cristais de Oz, ou para quem fez também o curso de radiestesia e radiônica, tá? Não vamos entrar no assunto de radiestesia, mas no meu curso de radiestesia eu cito bastante, né? Pelo menos o conceito, o embasamento, a forma de usar dos produtos Cristais de Oz. Então aí tudo bem, você já está liberado para poder participar do nosso grupo de estudos, tá bom? Então, no próximo sábado, às 15 horas, maiores informações, vocês podem entrar em contato com o WhatsApp da empresa, que está lá no nosso site, tá? Não vou dar aqui agora, mas aí todos os nossos contatos, o telefone fixo da empresa, da organizadora, tá tudo lá no nosso site, tá bom? E vamos lá.
Outro detalhe, ó, os nossos cursos vão recomeçar, né? Vão continuar em agosto, tá? Agora em julho nós estamos de férias em relação aos cursos e aos atendimentos, tá? Então eu só tô praticamente fazendo os grupos de estudo e todas as quartas, 8 horas da noite, o nosso encontro, né, as lives do Momento Despertar, tá bom? Então, a partir de agosto, vocês já podem fazer os cursos, níveis mais profundos. Então, o pré-requisito é o curso básico, nível 1, e aí nós estamos com não é bem uma promoção, tá? Mas é uma forma de facilitação, de facilitar que o aluno possa, o aluno que perdeu, né? São poucos cursos que a gente tem nível 1 por ano, né? Em algumas cidades apenas. Então, a gente tem um curso nível 1, esse pré-requisito online, tá? E aí você pode fazer a inscrição, ó, presta atenção, se você fizer a inscrição para qualquer um dos cursos mais profundos, que é o nível 2, 3 e 4, você ganha gratuitamente o nível 1 online, tá? Que é o pré-requisito. Então você vai assistir o nível 1 online para poder participar dos níveis mais profundos, níveis 2, 3 e 4. Isso é inédito, é a primeira vez que a gente está fazendo isso, tá? E aproveitem, né? Aproveitem a oportunidade, porque não sei até quando que a gente vai poder fazer isso. Mas vamos fazer agora, vamos fazer uma experiência, né? E vamos ver se vocês se animam, né? Porque, infelizmente, né, muita gente já perdeu mesmo o nível 1 no primeiro semestre. Nós tivemos só em São Paulo e Ribeirão Preto. Então, como nós temos online, não tem desculpa agora, tá? Você pode fazer, são temas muito interessantes. Eu repito, eu falo sempre, o mais importante para vocês entenderem é que os meus cursos não são apenas indicação de produto, tá? Isso é uma pequena parte, inclusive, que é o que eu falo. Eu tenho livro, tenho site, então não preciso gastar o tempo de vocês assistindo algo que vocês podem ler de uma maneira muito simples, muito prática, mas o embasamento, física quântica de uma forma simples, acessível, você não vai encontrar em lugar nenhum, inclusive escrito, tá? No meu livro não tem, lógico, todos os pormenores que tem nos meus cursos, e é muito mais diferente você ouvir alguém que tem uma experiência, né? Não é por nada, mas são mais de 30 anos, então só de curso eu tenho mais de 20 que eu dou aula, então eu tenho condição de passar de uma maneira fácil, que você entenda. Você sai do curso com tudo assimilado, tá? Aí é só praticar, tá? É só levar para a tua vida, para o dia a dia, tá? Beijinho a minha querida Sofia, de Portugal, a Liliana de Santos, Neide de São Paulo, a Neidinha, nossa parceirona. Beijo a todos. E vamos lá, eu vou começar então, já tem bastante gente assistindo, eu vou começar agora falando sobre os alimentos que atrapalham a nossa frequência vibracional, tá? Nós temos vários tipos de frequências vibracionais. Quem fez meus cursos já sabe isso muito bem, que em mais de um curso eu repito essa informação, tá? Que eu acho fundamental, tá? Um beijinho para Denise Uma, nossa querida veterinária holística, né? Isso é super raro lá de São Paulo, aliás, de São Bernardo. Mas é São Paulo, né? Tá ali do lado, né? Então, os alimentos, eles têm a propriedade física, lógico, de te nutrir, de dar as proteínas, os amidos, né? As vitaminas, os minerais que você precisa. Tudo bem, mas existe, todo alimento, ele tem uma vibração, tá? Todo alimento, ele tem uma forma energética, como se fosse um código de barra. Tá? E aí, se você consome, dependendo do alimento, ele pode atrapalhar a sua vibração espiritual, tá? Algumas pessoas podem entender isso como mediunidade, tá? O que é mediunidade? É a possibilidade
de você perceber o meio, de você captar informações lá da nossa biblioteca universal, né? Informações que estão aí no nosso campo, o nosso campo acástico ou memória acástica, tá? Muita gente entende isso como canalização. Boa noite, Sônia Godoy de Salles Oliveira, seja muito bem-vinda. Então, muitos alimentos até ajudam, tá? Ajudam você poder entrar em contato, né, com a sua essência, por exemplo, com os seus guias espirituais, com os seus mentores, tá? E alguns alimentos vão atrapalhar, tá? Então, isso aí eu provo, né, com a minha vida, com a minha história, né? Eu provo, mostro para vocês que isso existe, tá? Porque não é à toa que algumas questões alérgicas, entre aspas, estão acontecendo por conta disso, porque a pessoa está começando a se espiritualizar, está começando a sutilizar, a ficar mais sensível, ela já não vai suportar certos alimentos, tá? Então, hoje é uma continuidade, sim, de assuntos que já foram falados, né? Já falamos aqui das frequências espirituais, já falamos da conexão com a nossa essência, o nosso eu superior, mas não citamos de uma forma tão direta a alimentação, relacionado diretamente com tudo isso, tá? Então hoje eu vou citar, entendam bem, não é uma questão filosófica, não é uma questão de julgamento, não é isso. Eu estou passando para vocês uma informação rara, que não é fácil de vocês encontrarem, uma informação que eu venho estudando há mais de 30 anos, tá? Eu já tive vários mestres, encarnados ou não, que me passaram essas informações, muitas escolas de filosofia, escolas de medicina tradicional falam sobre isso, tá? A medicina ayurvédica lá da Índia fala muito bem sobre a possibilidade energética, né? Essa característica energética que cada alimento tem. Ramatiz, né? Que foi um médico indiano, hoje ele tem alguns livros, né, que a gente adquire mais em livrarias sebo, né? Já não estão mais em editoras. Ramatiz já falava isso, sobre os alimentos que atrapalham a nossa vibração espiritual, a nossa mediunidade, tá? A nossa sensibilidade espiritual, tá? Então nós vamos começar com um que, por favor, não é filosofia, não é porque eu acho melhor ou pior, não é por aí, tá? É somente relacionado com esse assunto, que é a proteína animal, a carne, tá? Então nós vamos falar da carne de qualquer animal, tá? Só que lógico que tem algumas carnes de animais que são mais densos, tá? E outras que são mais light, como por exemplo os peixes, tá? Então a carne de peixe é uma carne considerada espiritualmente mais light do que, por exemplo, carne de vaca, cordeiro, porco e outros mais, né? Inclusive de frango, né? De galinha, tá? Então, muito cuidado, não tanto pelo sofrimento, também pelo sofrimento que o animal passa, né? Desde a sua criação até a morte, que é algo que vai impregnando espiritualmente o campo desse animal, e isso é passado pra gente, tá? Mas também e principalmente hoje, as químicas, os remédios, os antibióticos, os corticoides, tô chutando, né? Porque nem eu sei exatamente tudo que é dado para o animal. Por exemplo, cuidado com frango de granja, com ovo de granja, porque tem muito hormônio feminino. Tá? Vai atrapalhar muito o funcionamento do aparelho reprodutor, mas isso é uma outra questão, né? Vai atrapalhar também o desempenho, né, sexual dos homens, tá? Mas isso é uma outra questão. A questão é a parte espiritual. Então, a carne, a gente diz assim, ela embota, né? Ela deixa a tua sensibilidade mediúnica muito mais limitada, muito mais restrita e às vezes captando informações que eu brinco assim de rádio pirata, que não são informações verídicas, se comunicando, se conectando com espíritos de baixa densidade, espíritos que não estão em evolução,
Tá? Esse é o risco também. Você está ali fazendo um trabalho, você está ali que seja incorporando, canalizando, captando informações. Pô, você tem que estar limpo, você tem que estar vibrando de uma maneira para que a sua vibração, através da afinidade, da ressonância, vai se conectar com seres de uma luz mais brilhante, né? Mais intensa, com seres mais esclarecidos, tá? É isso que você tem que entender. A questão não é o animal em si, a questão nesse sentido, tá? Desse papo agora. Tá? Não é veganismo, vegetarianismo, a questão é, a partir do momento que comeu a carne, você vai sim ficar muito mais denso em termos da espiritualidade. Vai ter muita dificuldade dessa conexão, tá? Bom, e outra coisa, não tão grave, né? Não tão intenso como esse efeito da carne, é a sacarose, o açúcar da cana. Sabe por quê? Principalmente porque quando ele entra no nosso organismo, ele se torna álcool, como se você tivesse bebido. Então, dependendo da quantidade, tá? Das balinhas do chocolate, dos doces, né? Dos bolos que você consome, você vai ter uma liberação, né? Vai ser produzido dentro de você, do seu sangue, uma quantidade grande de álcool, como se você tivesse bebido, né? Tivesse ingerido uma bebida alcoólica, tá? Então, muito cuidado com essa ingestão de açúcar da cana, de sacarose, e lembrando, tá, que açúcar mascavo, açúcar demerara é tudo igual, é tudo açúcar da cana, tá? Não muda nada, tá? Independente de ser orgânico ou não muda nada, tá? Já puxando esse assunto dos orgânicos, os alimentos processados, industrializados, né? Que tem muito corante, aditivos artificiais, conservantes e aí vai, né? Eles são considerados também muito ruins para a nossa vibração espiritual. Tá? Por conta mesmo dessa química, desse artifício que é colocado ali, tá? Então, ali, nesse papo, eu já estou emendando a questão de remédios químicos, né? Que logicamente que devem ser tomados quando necessário, mas quem é meu aluno, quem é terapeuta cristagiosa, sabe o que fazer para eliminar, para desintoxicar, tá? Essas substâncias, se é que tem que tomar, que não tem outro jeito, tá? Luiz Alberto de Oliveira, Luiz me perguntando sobre o açúcar de coco. Luiz, liberadíssimo açúcar de coco, assim como qualquer outro açúcar, além do açúcar da cana, além da sacarose. Lembrando, tá, que esses muitos açúcares que estão no mercado não calóricos, tá, como por exemplo sucralose, é um açúcar da cana, então não muda nada energeticamente falando, tá? Então açúcar de coco muito bom, mel muito bom, frutose, o açúcar da fruta seca, muito bom, tá liberadíssimo, tá? Não tem nenhuma interferência ruim na nossa frequência espiritual, tá? Bom, eu estava falando também dos orgânicos, né? Então, os alimentos orgânicos, além de serem muito mais nutritivos, né? De ter muito mais mineral, vitamina, enfim, de realmente proporcionar uma nutrição, uma alimentação muito mais saudável, tá? Te deixando muito mais satisfeito e até, às vezes, não engordando por conta disso. Porque o organismo, ele sabe quando ele está comendo alguma coisa nutritiva e ele vai sentir menos fome. Muitas vezes você engorda porque come tranqueira. Então, se você passar a comer mais alimentos nutritivos, com certeza, naturalmente, você vai comer menos quantidade, tá? Porque você vai se nutrir, tá? Essa é uma das questões. Mas, voltando à nossa questão... A Neidinha tá falando que tá difícil assistir essa live. Bom, não sei se é por conta da alimentação, mas eu comecei falando hoje, né? Não é fácil a gente falar de comida, né? E tudo tem que ser assim, muito
devagar, né? Essa transformação na nossa alimentação, essa mudança deve ser devagar para não mexer tanto também com a nossa parte emocional, né? Para que a gente não fique tão assim, eu diria, deprimido, triste, né? Porque pode acontecer isso, né? Você pode tirar às vezes o açúcar e lembra, tá? Até agora, praticamente todas essas substâncias que eu citei, tá? E mais ainda o carboidrato, né? Massa, qualquer tipo de massa, vicia, tá? Gera um tipo de vício físico e às vezes é difícil você parar, tá? Então às vezes é melhor você ir devagar, né? Tirando aos poucos do que tirar de uma vez e não aguentar e não se sentir bem, tá? Também não é a proposta, né? Tá? Então outro alimento, né? Falando literalmente, a gente falou por tabela, o açúcar da cana que libera o álcool, né? O álcool em si, tá? Gente, isso é sabido há muitos e muitos anos, né? Que o álcool, ele tem, falando de uma forma física quântica, radiestesia, né? A gente mede isso pela radiestesia. O álcool, ele tem uma energia invertida. O álcool, ele é um vampiro energético, ele rouba a nossa energia vital, ele te deixa totalmente dopado, totalmente embotado espiritualmente falando, tá? Então, até agora, de tudo que eu falei, é o pior. Tá? Então, assim, não é para não ingerir, mas ingerir pouco e o mais também natural, orgânico possível, tá? Um vinho orgânico, saudável, é muito melhor do que um industrializado e aí vai, tá? E também quantidade pouca, né? Assim, para que a pessoa tenha apenas um prazer, né, em degustar aquela substância, não para precisar, né, sair fora de si, ficar muito louco, aí já é outra questão, né? Bom, então, voltando, eu falei dos alimentos industrializados já, né? Incluindo, tá, uma substância que já foi modificada geneticamente 14 vezes, tá? O glúten que é uma proteína que existe principalmente no trigo. E aí tanto faz se é trigo integral, se é farinha branca, tanto faz, tá? Todo trigo contém o glúten, tá? E aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o glúten tem essa propriedade, tá? De tirar com a mão, ele tira essa possibilidade de a gente ter uma boa e fluente mediunidade, tá? Ele realmente embota a nossa possibilidade espiritual de conexão com a nossa essência, com os nossos guias, de captar informações, mas assim, é praticamente a mesma coisa que o álcool, é praticamente a mesma história da carne, tá? Então, realmente tem que diminuir a quase zero. Hoje está muito fácil, tá? E detalhe, lembra que eu falei aqui no começo que muitas alergias, entre aspas, né, estão aparecendo, tá? E aconteceu comigo, né? Eu nunca, pelo menos que eu saiba, tive problema com o trigo, né? E de uns 5 anos, mais ou menos, para cá eu descobri, tá? Através de vários sintomas que eu estava tendo, entre eles muita dor de cabeça e muita azia, uma gastrite assim absurda, que eu descobri lendo um livro que eu sugiro para vocês, que chama Barriga de Trigo, tá? De um médico americano, poxa, bem bacana, ele explica com detalhes, não se ligue tanto nas dietas, que americano ele é meio extremista, né? Então assim, não é para ser extremista, é só para tirar o glúten e você substituir por outras farinhas, tá? Hoje tem muitas lojas pela internet, inclusive, que manda para você na sua casa bolo, pão, coisas maravilhosas. Está sendo muito utilizado a farinha do arroz, a farinha, o polvilho, né? A farinha da mandioca, tapioca. Está muito utilizado a farinha do grão de bico, né? Aqui em Ribeirão tem uma loja que a gente consome, nossa, maravilhosa.
coisas que você nem acredita que não tem a farinha de trigo. Supermercado comum hoje você acha macarrão de arroz, nem é aquele do japonês, é normal, você olha para ele e você nem percebe que é um macarrão que não tem farinha de trigo, tá? Então, ó, faz essa experiência, fica uns dias, pelo menos uma semana sem comer o glúten, que você vai ver a diferença, não só na questão da frequência espiritual, mas da sua qualidade de vida. Você vai se sentir muito mais saudável, a digestão muito mais fácil. Se tiver alguns sintomas desses que eu estou falando, inclusive eu também tive muito durante a época que eu estava lá, antes de descobrir, né, que é uma alergia ao trigo, tinha muita colite nervosa, né? Aí assim, colite nervosa, não era nada de colite nervosa, era uma colite por uma inflamação no intestino, né? Por conta do glúten, porque o nosso glúten hoje, essa porcaria que está por aí, ele tem essa propriedade de irritar todo o nosso tubo digestivo, do esôfago ao intestino grosso. Tá? Então é isso que você tem que diminuir, tá? Diminuir a praticamente zerar, né? Você vai ver, faz experiência. Bom, mais uma coisa e essa vai ser muito diferente para você. Tenho certeza que você nunca parou para pensar que tem um ingrediente, inclusive utilizado no nosso dia a dia aqui nas refeições do Brasil, que tem um veneno próprio dele, tá? Não é agrotóxico, não é coisa colocada ali, não. É dele, é próprio dele, que em quantidades muito grandes também gera muitos sintomas e também pode perturbar a nossa conexão espiritual, a nossa frequência vibracional boa, né? Deixando meio também a mediunidade complicada, tá? Que é o arroz, é mole. O arroz, ele tem uma quantidade grande de arsênico, tá? Veneno, né? Quem nunca ouviu falar do arsênico? Só que assim, numa quantidade pequena, tudo bem, tá? Mas numa quantidade grande, né? E num consumo muito frequente, tá? Todo dia, almoço e jantar, acaba ficando aí com uma certa intoxicação, tá? Podendo gerar vários sintomas digestivos também, tá? Respiratórios, tipo de alergias e infelizmente, eu falo infelizmente porque eu adoro arroz, mas tudo bem, a gente tem que, né, entender que muitas coisas que são boas, em excesso faz mal, tá? Agora, o arroz integral, ele tem uma vantagem, tá? Não é também para você consumir. Todo mundo perguntando aqui do arroz integral. Eu acho que foi o pior, né, do que eu falei aqui, né? O arroz integral, ele tem uma película, né, ainda, tá, que reveste esse arroz, além do germe e tal. Então, ele não tem tanta absorção desse arsênico, tá? Então, é limitado, é diminuído, mas não é dizer que não vai ter, também tem. O arroz orgânico, Luiz, depende, tá? Depende muito da origem desse arroz. Aqui no Brasil, que eu saiba, ainda não tem esse arroz mais original, né? Mas, enfim... por que eu estou falando isso? Porque o arroz também, né, está tendo algumas mutações, assim como o milho, assim como a soja, tá? Então, assim, lógico que o orgânico é melhor. Só que você entendeu que é uma propriedade dele, é dele, o arroz ele tem arsênico, acabou. Tá, até vou explicar uma coisa para vocês também. A casca da batata, ufa, pelo menos é a casca, né? Não é a batata. Na casca da batata tem uma quantidade de veneno próprio, tá? Estricnina, já ouviu falar? Então, na casca da batata tem estricnina, dependendo da quantidade, nem precisa ser muita quantidade, tá? Dependendo, vai poder matar um rato, um porquinho da Índia, tá? Já aconteceu infelizmente com a gente, tá?
Eu não sabia dessa história, eu aprendi com uma veterinária, tá? Que não se pode dar casca de nenhuma batata, tá? Aí é batata doce, qualquer batata, para os animais, por conta que eles são animais menores, né? Por conta que para eles é muito, né? Então, para nós não chega a ter um envenenamento, né? Uma intoxicação. Mas enfim, é melhor não, né? Já que você sabe que tem uma substância que é um veneno, então para que eu vou consumir a casca da batata, né? É preferível, então não, tá? Agora, estão me perguntando, gente, arroz é arroz, tá? Qualquer arroz. Qualquer arroz, o arroz selvagem, arroz preto, arroz japonês, qualquer arroz é rico em arsênico, tá? Não adianta agora a gente querer descobrir, né, alguma qualidade aí, alguma forma, né, de safar dessa história. Não tem como. É diminuir mesmo, passa a consumir outras coisas, como a batata, inclusive, né? Eu acho que a gente tem que começar, sabe, gente? Começar a criar, sabe? Porque eu vejo que muita família, né, é muito bitolada com a alimentação, né? Aqui no Brasil. Não tem muita variedade, né? Eu, graças a Deus, fui criado por uma mãe, além de ser uma exímia cozinheira, ela adorava inovar, criar, e como na minha família tem mistura de muitos países, né? Tem português em primeiro lugar, tem espanhol, tem italiano, e casado com tias também tem até alemão, então minha mãe pegava essas receitas, né, de outros países e acabava fazendo. Então eu não fui criado dessa forma de comer arroz e feijão todo dia, né? Era um cardápio mais variado, tá? Um cardápio mais, eu chamaria de mediterrâneo, né? Com mais folha, né? Mais verdura, mais folha, mais legumes e peixes, né? Peixe, frutos do mar. Minha família toda é de Santos, então é mais fácil, né? Então, assim, mas, ó, lá atrás eu falei do carboidrato, sabe? O que é carboidrato? Carboidrato é tudo aquilo que se pode fazer farinha, só para você conseguir entender. Então, todos os feijões, tudo que nasce em vagem, né? A vagem, ela já tem mais fibra, então ela não tem tanto carboidrato, né? Aquela ervilha torta, né, que o pessoal chama, também tem bastante fibra, não tem tanto carboidrato. Agora, ervilha, grão de bico, tá em excesso, gente. Estou falando do excesso, tá? Não comer em excesso. Então, é mais assim, ó, chuchu, quiabo, folhas, todas as folhas, repolho, todas. Frutas, né? Todas as frutas, o açúcar das frutas é muito bom. Frutas secas, lembra das castanhas, né? Chamada de oleaginosos, excelente. Olha quanta coisa, né? E carnes, na medida do possível, mais orgânicas, menos processadas, inclusive, né? Pelo amor de Deus, linguiça, salsicha. Mas assim, pelo menos que você tenha uma referência dessa origem, né? Da onde que está vindo, como é que é criado, né? Mas de qualquer forma, né? Se você naquele dia, é um dia que você vai lá no seu centro espírita, você vai no seu templo, você vai na igreja e você quer chegar lá com uma alma mais limpa, né? Alma em questão de campo, tá? Tô falando de alma e espírito, não. O campo, né? A vibração do campo melhor, para que a sua oração tenha mais efeito, para que o reiki que você vai aplicar, a cura prânica, seja lá o que for, tenha muito mais efeito, você tem que fazer um pouquinho de esforço, né? Um pouquinho de sacrifício, tá? Então, pelo menos nesses dias de atendimento, viu, gente? Vocês que são terapeutas holísticos, você vai participar de um workshop, vai dar um workshop, né? Aí tem que ter muito mais atenção. Então, evita esses alimentos, tá? Eu garanto para vocês que vai chegar uma hora que vai ficar tão normal isso na sua vida, você vai sentir tão pouca falta disso, sabe? Que o pouquinho que às vezes você comer numa viagem ou numa festa, porque não tem outro jeito, ou porque você está com saudade de comer aquela coisinha, não vai fazer tão mal, né? Porque você realmente
no teu dia a dia, no teu habitual, você preserva, né, essa alimentação mais natural, mais orgânica, evitando carnes, principalmente pesadas, evitando açúcar da cana, evitando muita massa, muita farinha, muito carboidrato, né? E agora vou aproveitar, né, já que eu estou falando de comida, já que vocês já estão me odiando mesmo, você acabar de me xingar, eu vou falar de duas coisas que não são consideradas boas. Aí já não é para a parte espiritual, é para a parte psicológica, olha que interessante, né? E é um conceito da medicina ayurvédica e que eu já provei com a minha experiência mesmo de consultório, né? Com minha observação empírica, a gente vai olhando e fala, nossa, não é que tem a ver, né? Nos meus cursos eu falo sobre isso, é sempre muito polêmico, que é o seguinte, leite. O leite, ele é um alimento que infantiliza, deixa todo mundo bebezão. Não era mais para tomar leite depois que desmamou. Tá, leite, agora o queijo e uma coalhada boa, orgânica, né? Não esses iogurte vendido por aí, mas uma coisa feita em casa, mais caseira, com menos aditivo, menos conservante, é bom, tá? Então, iogurte natural, excelente, um queijo de boa procedência, excelente, porque já passou por um processo alquímico, não é mais o leite, né? Já tem o sal, já tem o fermento ali natural, né, biológico, então aí foi para o fogo, então já passou por um processo alquímico, não é mais a mesma coisa, tá? Agora, o leite puro não deve ser tomado, tá? Leite batido com uma fruta, não. Hoje no mercado tem leites vegetais de todo quanto é tipo, tá? Uns mais gostosos, outros menos, e aí a gente coloca ali alguma coisinha para ficar mais gostoso, né? Na hora de tomar, mas tem muita opção, né? Então não precisa ser leite de origem animal, tá? E o segundo alimento, né, que eu quero deixar para vocês, que eu já falei dele aqui, só que eu falei de uma maneira diferente, é ovo, tá? Então, o ovo é um alimento que dificulta, que diminui a sua intelectualidade, tá? Pelo menos momentânea, tá? Ele diz o seguinte, a explicação da medicina ayurvédica é o seguinte, que o ovo é o alimento dos répteis, né? E nós temos um cérebro reptiliano, que é um cérebro totalmente instintivo, não é um cérebro que pensa, né? Que raciocina, é puro instinto, tá? Então você estaria estimulando mais esse cérebro, por isso que atrapalha o teu raciocínio lógico, atrapalha a tua intelectualidade, tá? Mas aí, isso aí é um pouquinho fora do contexto de hoje, que na verdade é o impedimento, né? O impedimento da frequência espiritual, né? E aí, lógico, o leite e o ovo, se for de uma origem mais orgânica, nem é tão complicado, né? Nem é um alimento tão ruim, tá? Para a parte espiritual, tá bom? Mas é isso. Agora só vou falar de um, que eu já falei muito desses orgânicos, né? Mas eu vou citar um alimento que eu aprendi na medicina tibetana, que é um dos alimentos mais fortes para limpar o teu campo energético espiritual. Desde que eu soube disso, né? Não faz até tanto tempo, né? Perto do que eu atendo, uns 10 anos para cá, que eu fiquei sabendo disso mais ou menos, e eu entendi porque muitas vezes no final do dia, principalmente quando a gente usa muito, né, essa questão espiritual, campo energético, atendimento, cursos, palestra, eu sentia uma vontade muito grande de tomar um suco de laranja. E eu achava estranho, eu achava que era
pela hidratação, né? Achava que era pelas propriedades físicas apenas da laranja, né? Mas aprendi, inclusive tem uma formação que eu tenho de Feng Shui tibetano, e ele utiliza laranjas, né, bem ácidas de preferência, cortadas ao meio, para deixar em alguns pontos da casa para essa laranja absorver a energia negativa. Né? Então, bem interessante, né? Então, assim, um toque para vocês quando vocês tiverem sentindo, né, além das essências cristais de Oz, do spray turmalina negra, que muitos aqui já conhecem, né, do sistema cristais de Oz, vocês podem utilizar um suco natural, tá? Natural de laranja, tá? Pode ser até esses guardados em geladeira, né? Que você encontra no supermercado, mas não os longa-vida, tá? Não esses que têm uma duração muito grande, porque com certeza tem alguma coisa ali para conservar, né? Então, natural é esse. Ai, a Sofia falando da laranja do Algarve, agora até doeu. Cara, a melhor laranja do mundo, tá? A melhor laranja do mundo. É essa laranja de Portugal, né? Vendida em todo o território, né, de Portugal, mas ela é procedente do sul de Portugal, que chama Algarve, a região do Algarve. Ó, é indescritível, é tudo de bom, é uma laranja que tem um tanto de ácido legal e é docinha e é cor de laranja mesmo, sabe? A coisa mais linda. Procura na internet pra vocês verem a cor que tem essa laranja. Pô, sacanagem, viu, Sofia? Agora só vai demorar um pouquinho para eu ir para Portugal e eu vou ficar com vontade dela. É isso, gente. Então, na verdade, a gente tá aqui, né, hoje falando principalmente da questão espiritual, mas aí eu quis dar algumas dicas fora disso para vocês. E ó, não esquece, viu, dos nossos grupos de estudo, terapeutas que sejam, né, cristais de Oz, que indiquem os produtos, ou que pelo menos fizeram o curso de radiestesia comigo, os nossos cursos, principalmente o básico, os grupos de estudo próximos serão São Paulo, dia 13 de julho, próximo sábado agora, às 15 horas, tá? E em Ribeirão Preto, no dia 20 de julho, sábado também, às 15 horas também, tá? Somente esse mês os grupos de estudo serão aos sábados, tá? Porque normalmente é de quinta-feira, uma vez por mês, quinta-feira à noite. Como esse mês eu estou mais tranquilo e não tem cursos, então eu aproveitei um sábado para a gente poder fazer isso, até para aquelas pessoas que não podem dia de semana à noite, né? Pessoas que são de outras cidades, poderem ir lá, dar um abraço na gente, rever, né, a gente, tá? Então, vocês que já fizeram os nossos cursos estão liberadíssimos para participar dos nossos grupos de estudo, tá? Não esqueçam também que a partir de agosto começam os cursos nível 2, 3, 4, os níveis mais adiantados do sistema Cristais de Oz. Entram no nosso site, vejam aí o programa, o conteúdo, e este mês e o mês que vem a gente vai fazer o seguinte: as pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer o pré-requisito, que é o curso básico nível 1, vão receber gratuitamente após fazer a inscrição, tá? Fazendo a inscrição para qualquer nível mais profundo, 2, 3 ou 4, vão receber gratuitamente, vai ser disponibilizado para você assistir o nosso curso nível 1 online, tá? Você vai, na verdade, ganhar esse super bônus, tá? Então estamos fazendo isso, tá? Para qualquer cidade, qualquer lugar, qualquer pessoa que queira fazer os nossos cursos, mas perdeu, né? Não deu para fazer e agora só o ano que vem vocês podem assistir online e isso já é válido para liberar vocês para fazer qualquer um dos nossos cursos, tá bom? É isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Denise Cavalieri, beijinho, falando que vai encontrar com a gente no sábado. Que bom, que ótimo. Ela é firme e forte, tá sempre lá com a gente, né? É isso aí, pessoal. Um beijo a todos, uma ótima semana, até semana que vem.
com outros assuntos, mas por enquanto a gente está linkando esse assunto com o nosso campo espiritual, nossa frequência espiritual, né? Isso é muito importante. É muito vital que a gente esteja bem na nossa questão espiritual. Um beijo a todos.